E aí, às 9 da manhã, eu não tinha break ainda, porque era a hora de fazer a laundry. Então, a gente tinha que fazer, eu tinha que fazer a laundry das meninas. Como eram 4, então tinha laundry praticamente todo dia. Lavar a roupa delas, né? Então, às vezes eu deixava acumular 2 dias, mas se eu deixasse muito, aí elas não tinham o colã da patinação de gelo. A Rebecca também fazia equitação, então tinha o uniformezinho dela lá da equitação. A Lea fazia soccer, então tinha o uniforme do soccer. Eu não podia ficar muito tempo sem fazer a laundry. Então, depois das 9, eu levava as meninas, chegava em casa, fazia laundry, que eram muita gente. E aí, por que eu falo para vocês não começarem a fazer coisas? Porque eu pensei assim, nas minhas primeiras semanas, eu pensei, vou fazer a laundry dos meus hosts também. Já tô aqui, já tô fazendo, né? E aí eu fiz algumas vezes. E aí foi o meu erro, dear, porque quando eu não fazia, a Deb falava, e a minha laundry, você não vai fazer? E aí eu tive que... ficou uma situação chata, que eu tive que colocar ela no lugar dela. Eu falei, I'm not supposed to do this. I did once, twice, but I'm not supposed to do this. Então, não é para eu fazer isso. Eu fiz 1, 2 vezes, mas não é para eu fazer, não é minha obrigação. E falei assim mesmo. Enfim, então não comecem, tá, dear? Aí eu fazia, voltando pra rotina, eu fazia a laundry das meninas e também eu fazia o supermercado. Um dia sim, um dia não. Muita gente. Não é a nossa obrigação de au pair fazer o supermercado, tá, dear? Eu fazia porque a minha host, coitada, realmente ela não tinha tempo de fazer o supermercado e eu até gostava porque aí eu pegava as coisas que eu queria. Então, os meus hosts eram super de boa para eu pegar o que eu queria no supermercado, então eu até gostava de ir. Eu só não gostava quando tava nevando, porque aí tinha que colocar as coisas no carrinho, ir até o carro, na neve. Aí eu odiava quando tava nevando fazer o supermercado. Mas eu gostava de fazer de uma maneira geral, porque aí eu colocava o que eu queria no carrinho. E os meus hosts, eles não tinham limite, assim, de gasto para ir ao supermercado. Ela deixava eu pegar, eu também não abusava, obviamente, né? A gente tem que ter um senso, né? Não, eu não abusava, eu pegava o que eu queria, eu podia cozinhar o que eu quisesse para as crianças, elas comiam de tudo. Tudo que eu fazia de comida brasileira, elas queriam experimentar, enfim, então, ok, eu fazia o supermercado, né? E, bom, aí, depois do supermercado, eu ia para a escola, eu ia para a faculdade, e eu fiz Notre Dame, uma faculdade lá em Cleveland, e eu estudava já era das 11 a 1, das 11 a 1 eu estudava. Aí eu chegava em casa, dear, e tirava uma soneca. Take a nap. Todo dia eu fazia isso. Todo dia eu fazia isso, até da hora de buscar as crianças. As 2 menores saíam 2:30 da tarde da escola. E as 2 maiores, 3 horas. As 2 menores eu buscava na escola e as maiores vinham de ônibus. E aí começava a segunda parte do meu dia, né? Então, off mesmo, eu tava às 10:30, eu estava off, e aí ia pra faculdade, ia fazer minhas coisas, tirava uma soneca, e começava de novo às 2:30. Aí as meninas tinham uma atividade todos os dias. Um dia era piano, outro dia era equitação, outro dia era futebol, outro dia as 2 maiores voltavam para o rink, né? Nossa, eu dirigia
mais, dear. Eu dirigia muito. Eu dirigia muito. Então, levava elas para cima e para baixo, né, para as atividades. Como eram 4, então os avós que moravam na mesma cidade, principalmente os pais do Tim, do meu host, eles me ajudavam muito, porque a equitação da Rebecca, por exemplo, era muito longe, eu dirigia 40 minutos, então eles ficavam com as outras 3 e dirigia elas se precisasse para outras atividades, enquanto eu ficava na equitação com a Rebecca, porque não compensava voltar para casa e depois voltar lá de novo, porque era longe. Então, o dia que eu ia para a equitação, ficava já lá e ficava esperando ela fazer a aula, né? Então, a minha schedule era bem agitada.